Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sabia que o Felgueiras Magazine tem um departamento de marketing digital? Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais. Sejam bem-vindos ao 25º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e, como é habitual, tenho comigo Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Hoje vamos falar, vamos ver se há empresas de calçado a perder dinheiro. Isto porque Luís Onofre, presidente da Apicaps, deu recentemente uma entrevista ao portal da Apicaps e mostrou-se preocupado com os constantes aumentos dos custos das matérias-primas, dos transportes, da energia, e foi questionado se há empresas a perder dinheiro. Luís Onofre respondeu, e passo a citar, sinceramente, espero que não, mas também tenho de confessar que, atendendo ao acréscimo generalizado dos custos, esperava que o preço médio do calçado exportado já tivesse disparado. Rui, eu vou-te pedir um comentário aqui a toda esta questão, se as nossas empresas de calçado estão a vender abaixo do preço-custo, e isto muito provavelmente tendo em consideração que todas as semanas, para não dizer todos os dias, há aumento de preços dos combustíveis, aumento de preços da energia e provavelmente um conjunto de serviços ligados às empresas, avanças com contabilistas, com juristas, programas de licenças de software que aumentam constantemente de dia para dia, de semana para semana. Até que ponto é que os nossos empresários, as nossas empresas, quando fazem o preço, conseguem ter isto tudo em consideração? Sim, Pedro. Em relação a este aumento, não é, generalizado dos preços, eu acho que tem sido evidente que os preços, não só na indústria, mas também na vida das famílias em Portugal, têm aumentado por via da questão da inflação. Aquilo que diz, neste caso, o que refere Luís Onofre, que espera que isto não esteja a acontecer, infelizmente está. Infelizmente está a acontecer que os preços que foram facultados aos clientes e que foram informados e confirmados anteriormente têm sofrido com a inflação uma baixa naquilo que são as suas margens de lucro. Portanto, das duas uma, ou a empresa tem a capacidade de renegociar o preço com os seus clientes, preços de muitos deles dados, há que referir isto, portanto, a indústria do calçado está a trabalhar na coleção outono e inverno 2022, coleção essa que estará disponível nas lojas a partir de setembro e a partir de outubro, e grande parte daquilo que é a cadeia da moda que normalmente passa o lançamento de setembro, algumas ainda em agosto. Portanto, os preços que foram dados para estas produções, que por tendência são feitas entre fevereiro e setembro, foram preços que foram confirmados, muitos deles antes de receberem as encomendas, ou seja, em fevereiro, ou alguns em janeiro e outros até mesmo no ano anterior, em 2021. É claro que eu estou em crer que grande parte das empresas, sabendo de antemão daquilo que se ia passar, já se foram acautelando e já foram informando os seus clientes que existiriam alterações ao longo do processo. No entanto, por vezes existem clientes em que não é tão fácil fazer essa gestão, porque estamos a falar de um elemento extremamente sensível que é o preço, e isso mexe também nas suas margens do lucro dos próprios clientes. Clientes esses que alegam também que os preços deles também subiram, portanto, seja da distribuição da cadeia logística, e nós sabemos claramente que a cadeia logística, o aumento de preços deve, por exemplo, àquilo que é a brutalidade do aumento de preços do gasóleo e dos combustíveis, em particular, ao aumento dos custos da energia também. Portanto, todo esse aumento é um aumento em cadeia e é um aumento que afeta as empresas. E as empresas, muitas das vezes, aquilo que está a acontecer é que elas absorvem todos estes aumentos dos fornecedores no seu preço final.
e não é de todo fácil explicar isso aos clientes, não é de todo fácil fazer essa negociação, e eu penso que as margens de alguns clientes em particular estão a ser seriamente afetadas, porque vai acabar por acontecer que a indústria em geral, ou seja, as empresas, quando têm a matéria-prima, compraram uma matéria-prima para determinada produção, essa matéria-prima foi subindo de preço, o preço da mão de obra também foi subindo, porque este ano a procura é muita e a oferta é pouca, portanto os preços da mão de obra, os preços da mão de obra subiram, e o que acontece é que as empresas, para não ficarem com a matéria-prima dentro de portas, em muitos dos casos, têm que aceitar esse aumento por via do fornecedor e também têm que aceitar os aumentos decorrentes daquilo que são os preços da mão de obra, para não ficar com um prejuízo, digamos assim, com todo o prejuízo dentro de portas. Por isso, de facto, eu acredito que estão a sofrer com as margens e que aquilo que estimavam como margem de lucro este ano será significativamente inferior. Rui, pegando uma questão que falaste aí, que era a negociação dos preços do calçado com os nossos clientes, os clientes das nossas fábricas, a Apicaps, creio que numa circular ou até mesmo numa publicação no portal da Apicaps no início do ano, janeiro, fevereiro, recomendou de alguma forma, não sei quais é que foram as palavras exatas, mas recomendou aos seus associados que não tivessem medo de aumentar os preços, isto porque os preços também estavam a aumentar em todo o lado. Um comentário teu a isto, considerando que isto foi falado em janeiro, fevereiro, foi essa publicação, e neste momento estamos em julho. Como é que tu vês a evolução de lá para cá, e se concordas também com essa afirmação de que de facto não podemos ter medo de levar um preço justo pelo calçado que produzimos? E como é que é da negociação, e como é que é a negociação depois na parte prática, que tu tens conhecimento disso? Concordo com aquilo que foi a sugestão do aumento dos preços, porque aquilo que a maior parte dos economistas estimava é que iríamos enfrentar um problema de inflação, ou um problema de uma recuperação, digamos assim, um problema de uma recuperação económica mais lenta que o habitual. E à data ainda não tínhamos a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que veio aqui criar uma inflação superior ao que estava previsto, mas já tínhamos a indicação de que, por exemplo, o mercado asiático, em particular a China, continuava com a política de zero Covid, o que afeta claramente as multinacionais e as grandes marcas que se encontram localizadas na Ásia e que querem produzir o seu produto na Ásia, começam a repensar a sua estratégia produtiva e a deslocalizar alguma produção para Portugal. E essa recomendação provavelmente veio mais por via de vamos ter um excesso de procura, portanto é importante haver é importante acautelar-nos relativamente àquilo que são os preços, da mesma forma que a recuperação económica e depois por via da inflação veio dar razão a esta sugestão da Apicaps. Portanto, o comunicado, independentemente de já de não estar a contar com a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, acabou por ser feliz porque vem de encontro àquilo que se passou. Na parte da negociação efetiva de preços, não é fácil, porque todos nós compreendemos. Há uma coisa que tem que ser clara. Eu acho que qualquer empresa deve ser razoável e deve dar aquilo que é o preço justo da produção de calçado. Agora, o que os clientes não podem pedir é que as empresas paguem para fazer um produto da mesma forma que nós não podemos querer que os clientes, por si só, absorvam tudo aquilo que são os aumentos e os custos da nossa produção, cabendo também às empresas fazer alguma negociação e conseguir também alguma redução naquilo que são os aumentos dos fornecedores e, em algumas circunstâncias, mediante a parceria de anos e mediante as boas relações que já têm com determinadas marcas, também elas poderem apoiar e provavelmente baixar alguma coisa naquilo que seja a sua margem de lucro. No entanto, eu, naturalmente, que nunca seria favorável a que uma empresa de calçado pudesse baixar ou pudesse fazer um preço que não seja razoável para manter a sua estrutura equilibrada. Portanto, o objetivo das empresas é este, seja de calçado, seja de chocolate, seja de bolo, seja de brincos. O objetivo é que a empresa seja rentável
é que a empresa seja sustentável, equilibrada financeiramente e possa gerar lucro para distribuir depois pelos seus. Uma pergunta rápida que eu espero que tu tenhas um valor para mim. Por exemplo, no último ano, quanto é que aumentou um par de sapatos o custo? Um aumento de quanto? Vamos a falar aqui 10%, 15%? Tens ideia? Depende daquilo que é a matéria-prima que utilizamos no calçado, portanto vai depender. Por exemplo, na parte de sintéticos, o aumento foi maior quando comparado à percentagem que provavelmente na parte dos cortumes, das peles. Na parte de determinadas solas que levam determinados compostos químicos também possa ser superior a outros tipos de solas. Mas em regra eu diria que quase todos os preços subiram mais de 10%. Portanto, isto não está muito fora daquilo que foi o aumento da inflação. Vamos acabar por perceber que está em linha com aquilo que são os valores da inflação. Rui, uma última pergunta antes de continuarmos com a entrevista do Luís Onofre. Falastes que e todos sabemos que muitas encomendas que eram feitas na Ásia passaram a ser feitas na Europa. Como é que Portugal, aqui na região de Felgueiras, por exemplo, a maior parte das fábricas de calçado devem conseguir produzir 500, 600, 1000 pares de sapatos, deve haver poucas mesmo que consigam produzir mais do que isso. Na zona de São João da Madeira ainda são mais pequenas ainda. Como é que nós conseguimos absorver quantidades astronómicas de calçado que são as que são produzidas na Ásia, que eram produzidas na Ásia e provavelmente continuam a ser? Pedro, a resposta como é que se explica? A resposta é que não consigo. Nós não temos estrutura e por acaso comentava isso há dias com algumas pessoas que estão ligadas ao setor e também têm responsabilidades naquilo que é, por exemplo, a definição ou plano económico a nível nacional. Nós não temos uma estrutura industrial que esteja assente nesta produção em massa. Portanto, nós sabemos que a indústria de calçado preparou-se ao longo de anos para ter como base a qualidade, portanto, não a quantidade. Pequenas encomendas, não era? Rápida, resposta rápida. Nós, neste momento, a resposta rápida já não damos. A resposta rápida já não damos. E, portanto, nós acabamos por estar, se calhar, numa fase em que, de certa forma, acabamos por destruturar aquilo que era a nossa mais-valia, a nossa vantagem, que era a resposta rápida, a qualidade e o serviço com resposta também efetiva. E hoje em dia, infelizmente, felizmente, está aqui uma dicotomia, não é? Temos maior quantidade, mas o serviço não é o mesmo, porque nós sabemos que não estamos a conseguir absorver e muitas das vezes o querermos aquela oportunidade como cliente, porque de facto as quantidades justificam que se lhe dê a oportunidade, leva muitas empresas a não pensar de forma lógica naquilo que são as capacidades que são instaladas e depois a poderem ter alguns problemas para conseguirem fazer os sapatos. Neste momento eu sei que todos nós sabemos que existem empresas que recorrem já ao exterior, nomeadamente a outros países, para fazer a sua produção de corte e costura. E depois fazem a montagem em Portugal, e essa foi uma das soluções de recursos que muitos encontraram para fazer face a esta demanda, mas não se pode criticar quando existe a vontade e quando existem as oportunidades de negócio que efetivamente se podem traduzir em algo mais positivo para o futuro de qualquer empresa. No entanto, eu acho que depois desta situação, grande parte das empresas vai repensar seriamente se quer continuar neste domínio ou se quer alterar, não diria voltar ao passado, mas encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que são... Será um bom tema para um dos próximos episódios de podcast. Sem dúvida, um bom tema, sem tempo. Olha, vamos continuar então aqui com a entrevista do Luís Onofre à Picaps. Diz Luís Onofre que assistimos a grandes players do calçado como a Turquia e o Brasil a investirem em força na Europa. E ele dá como exemplo na Feira de Riva del Garda, em que diz que estes dois países chegaram a ter mais de 200 expositores em conjunto e que provavelmente farão o mesmo com a Nicam. Portugal, a indústria do calçado portuguesa, teve com um pouco mais de 20 empresas. Diz Luís Onofre que as nossas empresas, à boleia de um volume anormal de encomendas, nós estamos aqui a falar, estão a desinvestir na atividade promocional externa e
afirma que nós não podemos cometer esse erro e que temos que regressar em força às feiras e aos mercados internacionais. Rui, é verdade, o número de expositores presentes nas feiras internacionais de calçado, expositores portugueses, tem diminuído de ano para ano. Nós também já falámos um pouco aqui há uns episódios atrás. O teu comentário, a tua opinião sobre esta situação e a presença do calçado português nas feiras e nos mercados internacionais? Sim, a promoção externa e a visibilidade do Made in Portugal é absolutamente fundamental para criar não só uma imagem, mas para criar uma estrutura de negócios que se pretende em Portugal, que seja a de produzir com qualidade, a de nos conhecerem como produtores de referência a nível global e de conseguirmos também implementar aquilo que são algumas marcas que possam levar além o produto português feito em Portugal. No entanto, eu compreendo a afirmação do Luís Onofre quando refere precisamente que este desinvestimento, eu não lhe chamaria desinvestimento. Eu acho que é importante dizer exatamente... São prioridades diferentes às tantas? São prioridades, tal e qual, são prioridades. Eu acho que durante este período as produções, o stress diário com que tantas empresas e tantos trabalhadores que sabem perfeitamente aquilo que estou a falar estão neste momento a ser sujeitos, levam a que muitas daquelas que são questões que eles possam perceber que não vai ajudar ou que não vai melhorar aquilo que é a sua atividade corrente, possam ficar colocadas num segundo plano. E o desenvolvimento de uma coleção ou a presença numa feira durante este período vai retirar algo de tempo que é já crucial para a empresa, porque não é só a presença na feira, estamos a falar de um desenvolvimento da coleção. Estamos a fazer outro de criativo, de toda uma coleção que tem que ser pensada e trabalhada para fazer essa apresentação. Eu acho que o tempo escasseou este ano e muitas das empresas compreenderam que tinham uma produção suficiente para não estarem presentes nas feiras internacionais, mas, muito sinceramente, este talvez possa ser o ano certo para que isso acontecesse. Porque as grandes marcas estão também, muitas delas, à procura nestas feiras de produto que não conseguem receber das fábricas. E, portanto, quanto mais não seja sabendo que possam não ter este espaço para a produção, a visibilidade este ano seria maior e muito provavelmente o contacto seria maior. Se a resposta depois era positiva ou negativa, se conseguiam ou não fazer, isso depois caberia a cada uma das empresas dar essa resposta. Mas que a promoção e a visibilidade externa seriam maiores, disso eu não tenho dúvida, e acho que setembro e outubro, nas próximas feiras, em particular na MICAM, deveriam ser apostas e as empresas deveriam repensar seriamente em conseguir estar presentes, porque a visibilidade vai ser aumentada. Ui, vamos avançar para as notas finais? Sim, acho que podemos avançar para as notas finais. Força então. Em relação àquilo que também temos vindo a falar, eu penso que aplicámos também um boletim trimestral da conjuntura em parceria com os centros todos da Universidade Católica, que nos diz que houve um crescimento até março de cerca de 25%. Portanto, as perspectivas não foram só animadoras, foram arrebatadoras daquilo que foi o aumento das exportações do calçado. Isto é reflexo exatamente daquilo que temos vindo a falar e daquilo que falámos exatamente hoje, desta verticalização de produção e da procura de grandes marcas pelo mercado português e do Made in Portugal para fazer a sua produção. Da mesma forma que este boletim diz exatamente que se antevê ainda uma subida de preços, ou seja, esta subida de preços vai ser ainda mais visível nas próximas coleções, porque os preços que estão a ser agora negociados vão surtir efeito exatamente nas próximas encomendas. E eu antevejo já, Pedro, que a partir de setembro e outubro possamos também estar a falar de energia. Portanto, eu espero que não seja o nosso tema, mas temos que pensar que ainda estamos com bastante calor, como nós vemos, com dias com temperaturas bastante agradáveis, até acima daquilo que é o normal, mas a partir de setembro, a partir de outubro e a partir de novembro,
devido à crise na Rússia e na Ucrânia, com esta guerra, os preços da energia em grande parte da Europa podem voltar a subir, ou a energia pode efetivamente começar a escassear. E isso pode nos colocar desafios e problemas, não só por parte de, por exemplo, mercados a fecharem ou a reduzirem aquilo que é a sua compra, como também um problema de inflação e de subida de preços, que espero que não possa acontecer. Temos que nos recordar que Itália é um dos grandes fornecedores da indústria portuguesa do calçado, nomeadamente através das suas peles ou das solas e de aplicações, e que a energia é absolutamente crucial para fazerem face a períodos longos de frio durante o inverno. E se esta energia for racionada, como já está a acontecer em alguns países, nomeadamente a Alemanha, que vimos nas notícias há pouco tempo essa preocupação. Isso significa que a matéria-prima depois possa também não ser produzida e possa não ser entregue. Portanto, isso vai-nos colocar dificuldades acrescidas e eu fazia já essa sugestão para que, de certa forma, as empresas se acautelassem face a este novo problema que pode surgir a partir dessa data. Rui, é que depois é mais do que isso, é que estamos a falar da Alemanha, especificamente e principalmente a nível de tamanho do mercado, que é um dos mercados principais do calçado português, que se tiver problemas com a distribuição de gás, por exemplo, falta de gás, racionamento de gás para aquecimento das casas, para a indústria, para tudo, vai gerar problemas para a economia alemã, vai haver menos procura de sapatos e vai haver menos produção de sapatos, vai haver menos sapatos para produzir. Portanto, poderá ser uma bola de neve, esperemos que não. Olha, eu tenho aqui uma nota final. A Universidade da Beira Interior, a Universidade Portuguesa mais próxima do céu, criou uma licenciatura em Tecnologia e Produto de moda sustentável. O curso vai ter vagas abertas já no próximo concurso de acesso ao ensino superior e pretende dar resposta às necessidades das empresas do setor da moda e às novas preocupações relacionadas com a sustentabilidade. Os diplomados terão competências para o desenvolvimento de produtos de moda, incorporando os princípios da sustentabilidade e da economia circular, assente no conhecimento alargado das matérias-primas, dos produtos e de todas as fases do processo produtivo. Aqui está uma excelente ideia para a indústria têxtil e para a indústria do calçado. Bom, e chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.